Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, sabe? Essas histórias de assombração, de gente que vê o que não devia, sempre me pareceram uma grande bobagem. Mas, meu amigo, tudo mudou naquela noite fatídica. Meu nome é João, e eu sou um típico filho da roça. A vida aqui é tão simples quanto um café preto. Acordar antes do sol, cuidar dos bichos, mexer na terra e, claro, dormir cedo como um ancião. Mas naquela semana, eu estava ficando acordado até mais tarde do que um corvo em festa. Era a época de colheita, e a gente tinha que dar conta do serviço, custe o que custar. Naquela noite eu me lembro como se fosse ontem. A lua estava cheia, mas não era uma lua qualquer. Era uma lua gigante, brilhando como um farol de carro em plena estrada. Iluminava tudo ao meu redor. Parecia que eu estava caminhando durante o dia, mas sem um pingo de sol. Eu estava voltando do curral. Já devia ser umas 11 e pouca da noite, e o vento estava estranho. Não era aquele ventinho suave, mas um sussurro que fazia as árvores falarem entre si. Um verdadeiro mistério, se você me perguntar. E foi aí que eu ouvi. Chamaram meu nome, como se o próprio universo estivesse me convocando. João, baixo, arrastado, como se viesse de um lugar distante, além da compreensão. Eu parei na hora, tipo uma estátua, olhando para os lados. Não tinha ninguém, só a cerca de arame, o mato dançando e a estrada de terra se estendendo como um tapete sombrio. Na hora pensei, deve ser alguém brincando. Mas não tinha ninguém por ali, e todos da fazenda já estavam roncando como se não houvesse amanhã. E então continuei meu caminho porque, claro, o que mais eu poderia fazer? Mas aí a voz chamou de novo, mais próxima, mais insistente. João! Dessa vez meu corpo gelou, como se eu tivesse tomado um banho de água gelada no meio do inverno. O que diabos estava acontecendo? Eu comecei a acelerar o passo, o coração batendo como um tambor em uma batalha épica. Aquela sensação horripilante, subindo pelo meu peito como uma tempestade, prestes a desabar. Eu não queria, de jeito nenhum, olhar para trás. Mas sabe quando você sente que algo está te espionando? Era exatamente isso que eu estava sentindo. E então, ouvi passos. Passos leves, quase sussurrando, pisando na terra seca, como se estivessem dançando com a escuridão. Atrás de mim. Eu parei. E adivinha? Os passos pararam também. Eu andei de novo e, claro, os passos voltaram, como se estivessem me seguindo a cada movimento. Foi então que eu reuni toda a coragem que tinha. Respirei fundo, quase como se estivesse prestes a entrar em um ringue de luta, e virei. E não tinha ninguém, nada. Apenas a estrada deserta, a cerca solitária, e a lua brilhando intensamente, iluminando tudo como um holofote em um show de rock. Mas aí eu percebi algo estranho. Algo estava diferente. Lá na frente, perto da cerca, havia uma sombra. Mas não era uma sombra comum de árvore. Era alta demais, fina demais, e parecia se mexer. Eu fiquei parado, como se estivesse hipnotizado, olhando para aquilo, tentando decifrar o que era. E então, ela se moveu de verdade, devagar, quase como se estivesse andando na minha direção. O que diabos era aquilo? Um arrepio gelado subiu pela minha espinha, como se 1000 formigas estivessem dançando em uma rave. Meu corpo travou paralisado pelo medo. A coisa vinha se aproximando, devagar como uma sombra silenciosa. E então eu vi. Não era humano, isso era certeza. Não tinha um rosto que você pudesse reconhecer. Parecia uma criatura deformada, esticada como um balão que perdeu o controle. Os braços, meu Deus, eram longos demais, quase absurdos. E o pior de tudo, ela estava inclinada, como se seu corpo estivesse se contorcendo em uma luta para se encaixar no mundo. Foi então que ela parou, bem no meio do caminho, como se tivesse decidido que era hora de brincar com a minha sanidade. E então, fez uma coisa que ficará gravada na minha memória para sempre. Ela inclinou a cabeça bem devagar para o lado e falou: "Você olhou." A voz não era de um ser humano, parecia uma mistura de várias vozes, como se um coral de almas atormentadas estivesse sussurrando. Naquele momento, minha mente ficou em branco e eu não pensei em mais nada. Eu corri. Corri como se o próprio diabo estivesse atrás de mim. Nem olhei para trás, só fui em frente, com o coração batendo como um tambor enlouquecido. Só corri. Eu cheguei em casa sem fôlego, tremendo como uma folha ao vento. Tranquei a porta com tanta força que pensei que poderia quebrá-la.
Apaguei a luz e me encolhi na escuridão, completamente em silêncio. Mas vamos ser realistas. Eu sabia que aquilo não tinha acabado e que a merda ia ficar séria. Porque poucos minutos depois eu ouvi, do lado de fora, passos, lentos, arrastados, como se o próprio inferno estivesse se arrastando até mim. Pararam bem na minha porta e então, 3 batidas. Toc, 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 e uma voz, baixinha como um sussurro que gelava até a alma colada na madeira. João, abre. Eu não abri. Não, senhor. E desde aquela noite, eu nunca mais saí de casa depois da meia-noite, porque honestamente, desde então, às vezes, eu ainda ouço meu nome sendo chamado, ecoando como um alerta de que o medo nunca realmente vai embora.